Caros irmãos e irmãs, paz e bem, hoje 9 de março, segunda-feira, estamos na segunda semana da Quaresma. O evangelho para hoje é Lucas capítulo 6, versículos de 36 a 38. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai-vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medides os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, gostaria de fazer uma reflexão a partir de 3 pontos. Primeiro, Jesus está catequizando os seus discípulos, é um encontro com os discípulos, não está falando para a multidão, não é? Ainda nessa introdução, dizer que Jesus está falando sobre misericórdia para os seus discípulos. Estamos no Evangelho de Lucas, que é o Evangelho da Misericórdia. A palavra misericórdia aparece em Lucas, não é? Como palavra forte do Evangelho, não é? E Jesus é o homem da misericórdia, porque tudo que ele pede que os outros façam, ele fez por primeiro, não é? Quando ele pede aqui, não é? Sejam misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Então, através de Jesus, as pessoas experimentaram a misericórdia de Deus. Ele pede que as pessoas tenham misericórdia, os discípulos sejam misericordiosos. E ele é a misericórdia de Deus encarnada. Ele, como diz o Papa Francisco, ele é justo misericordiando, não é? Ele faz justiça misericordiando, inclusive um verbo novo, né? Um neologismo. Não julgueis. Jesus é alguém que jamais julgou o coração dos outros, né? Veja que Jesus, pelo contrário, tentou até o final com Judas, né? Na última ceia, um gesto belíssimo, muito afetuoso, de molhar o pão no vinho, né? E depois entregar o pão molhado, que é um gesto que a mamãe faz para a criança, molhar a bolachinha no leite, no café, para entregar molhadinha, não é? É um gesto bonito, afetuoso. Jesus fez com Judas, até a última hora tentou. Então Jesus não julgou em nenhum momento, pelo contrário, amou até as últimas consequências. Então tudo que ele pede, ele fez por primeiro. Não condeneis. Em nenhum momento Jesus condenou quem quer que fosse. Pelo contrário, ele encontrava pessoas condenadas e ele restituía. Encontrou Zaqueu, um condenado pela sociedade, né, como um pecador público, e ele acolheu Zaqueu. Encontrou a mulher adúltera, condenada pela sociedade, e ele acolheu aquela mulher também. Então ele não condenou, mas acolheu. Ele pede: perdoai e sereis perdoados. Ninguém mais do que Jesus perdoou. Perdoou inclusive aqueles que o mataram, né? Na cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então tudo que Jesus pede aqui para que os discípulos façam, primeiro ele fez. E eles viram que ele estava fazendo isso no dia a dia. Dai e vos será dado. Jesus deu o máximo de si e por fim deu a própria vida. E na cruz até as suas vestes foram tiradas e disputadas no jogo entre os soldados. Quer dizer, ele deu tudo de si, até as últimas consequências, não é? E no final ele diz que não devemos medir ninguém a partir de uma medida nossa, porque a nossa medida será sempre muito mesquinha. Nós medimos a partir de parâmetros que não são os parâmetros de Deus. Então eu gostaria de partir desse princípio. Tudo que Jesus pede aos discípulos, primeiro ele fez. Segundo ponto é que parecem ser coisas impossíveis quando nós pensamos que nós devemos fazer com os outros, com relação aos outros. Não julgar ninguém, não condenar ninguém, perdoar a todos que nos ofenderem, dar sempre um pouco de nós para os outros. Quando nós pensamos que devemos cumprir esse evangelho, nós pensamos que é algo praticamente impossível. Mas na vida prática nós queremos que os outros façam isso conosco. Quando se trata de pensar e esperar que os outros façam isso com relação a nós,
nós imaginamos que seja possível e queremos. O marido quer uma esposa que não o julgue, não é? Que não o condene, que o perdoe sempre. O amigo quer uma amiga, uma amizade em que o outro amigo não lhe julgue, não lhe condene, lhe perdoe sempre, seja misericordioso. Então nós esperamos tudo isso dos outros e sonhamos em viver amores assim, amizades assim. Por isso que não é uma coisa impossível, nós desejamos isto dos outros e por isso devemos tomar cuidado para fazer também isso para com os outros, ter essas atitudes belas para com os outros, não é? Nós devemos estar dispostos a fazer o mesmo. Este é o terceiro ponto da meditação. Tornar-se discípulo. Veja que Jesus está falando para os discípulos. Quem quiser ser discípulo de Cristo deve aprender a entrar nesse caminho. O que é ser misericordioso? É trazer do coração as misérias do outro. É trazer do coração o sofrimento do outro. É se tornar solidário com quem sofre. Depois, o que significa não julgar a ninguém? Significa não usar os nossos critérios para dizer que fulano é bom ou que fulano não presta. Depois, o que significa não condenar os outros, não é? Às vezes nós condenamos e riscamos as pessoas da nossa lista de amigos, da nossa lista de pessoas com quem devemos dialogar, não é? Bom, devemos estar dispostos a viver esse evangelho, que não é nada fácil, mas essa é a medida do amor, essa é a medida grandiosa para a qual nós somos chamados a viver. São Jerônimo dizia: não nascemos filhos de Deus, nos tornamos filhos no Filho que é Jesus, pela nossa imitação das atitudes do Filho. É bela e essa palavra de São Jerônimo, e gostaria de concluir com ela essa nossa meditação. E ao mesmo tempo perguntar, olhando o texto de hoje, quem é mais digno? Quem é mais digno diante de Deus? Aquele que julga ou o que foi julgado injustamente? O que condena ou o que foi condenado injustamente? Quem é mais forte diante de Deus? É o que não perdoa nunca ou o que é capaz de perdoar e dar outra oportunidade de recomeçar? Quem é mais rico diante de Deus? É aquele que doa ou é aquele que espera só receber, ou aquele que recebe? Então, o texto de hoje nos ajuda a pensar muito sobre a nossa vida. E depois poderemos, em outra oportunidade, refletir sobre esse último versículo, que é também muito belo, sobre a medida com a qual devemos medir a nós mesmos e aos outros. Essa medida é a medida do amor, é a medida do Evangelho. Tenhamos todos um bom dia e que a graça e a paz de Deus permaneça conosco. Guardemos esse pensamento de São Jerônimo também, dito agora no final, e imaginemos que o amor com o qual amamos as pessoas é que torna as pessoas mais belas. O amor com o qual nós amamos e servimos é que nos torna também mais belos, porque no nosso amor nós manifestamos o amor de Deus ao mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.